Olá, por que não devemos temer a morte? Então, meus amigos, é bem arcaico em nós esse nosso contato com a morte. Recentemente, descobriu-se em escavações dos Neandertais, que foram de 400 mil até mais ou menos 200 mil anos atrás, os Neandertais tinham funerais interessantes, onde eles enterravam seus mortos. Quase sempre colocavam esses mortos na posição de feto. E a pergunta é, para que feto? Porque eles acreditavam na volta. Ou seja, você está indo e já estou te colocando na posição de retornar. Vejam vocês, os Neandertais, que eram espíritos bem atrasados ainda no campo da evolução que nós temos hoje, mas já acreditavam na volta. Então você não está indo, você está, eu já estou preparando a sua volta. Acontece que esses ritos funerários nos marcou profundamente ao longo das nossas experiências arcaicas e ficou gravado em nosso inconsciente, de tal forma que a morte se caracteriza por uma perda, por alguém que foi e que não vai voltar, enquanto que na realidade não era bem assim que eles pensavam. Por exemplo, quando um primata ele olhava para o sol que nasce de manhã, morre à tarde, nasce de manhã e morre à tarde, ele falava, não existe morte. O sol faz isso. Ele morre e renasce. A lua também, nas suas 4 fases, né? Mostra a fase da nossa vida de encarnados. Novo, crescente, cheia, minguante, volta a ser novo. Então essa questão da morte, ela foi colocada em nosso inconsciente com um temor muito grande da própria pessoa com a sua própria morte. Ou seja, eu vou morrer. E para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? A doutrina espírita, ela resolve esse assunto de uma maneira muito elegante. Então ela vai dizer o seguinte, olha, você que vai dizer para onde você quer ir. Então não tem que temer a morte. Tem que se preparar para esse momento de transição do plano espiritual do plano físico para o plano espiritual. Nós vivemos em 2 mundos, como diz André Luiz. Evoluímos em 2 mundos. É claro que nós temos que fazer essas alternâncias, sair de um mundo para o outro. Segundo alguns informes do próprio André Luiz, o retorno do espírito que está no mundo espiritual para o mundo físico, às vezes é mais doloroso para ele do que a volta para o mundo espiritual. O que acontece é que nós ainda não sabemos e não acostumamos com essa transição mundo físico, mundo espiritual, mundo físico, não acostumamos com isso. Muitas vezes pela nossa própria negação, e uma negação sem um conteúdo lógico, é uma negação apenas por negar, porque alguém disse que isso não existe, e sem uma análise mais profunda, eu fui acreditando nisso. Então não existe a morte, existe só transições de planos. E nessas transições, nós vamos adquirindo novas propostas. Vejam vocês, a pessoa que desencarnou na metade do século passado, ele desencarnou. Agora ele está retornando. Olha quanta coisa nova ele vai conviver aqui no mundo físico. Ele saiu daqui numa posição do século XX, que ainda estavam se alinhando o homem com a ciência, com a filosofia mais atual, e agora ele reencarna no mundo tecnológico, no mundo científico, no mundo bem avançado. Aí você pode pensar assim, mas então ele viveu isso lá no mundo espiritual. Sim, ele viveu. Só que quando emergimos na carne, ou submergimos na carne, melhor dizendo, nós começamos a esquecer as coisas que nós vivemos lá. Então nós vamos apropriar dos valores que nós temos aqui. E aí eu volto àquela posição de encarnado numa nova posição, num novo nível de aprendizado. Terminou esse aprendizado, agora eu tenho que aprender novas coisas. É essa dinâmica. Quando eu entro nessa dinâmica, eu não tenho que temer a morte, definitivamente, mesmo porque ela não vai existir.
Uma energia que é criada, ela jamais acaba, ela só se transforma. Imaginamos nós que somos energias pensantes. Para chegarmos ao homem como nós chegamos, nós vivemos muitas etapas na evolução. Isso vai ser desmontado? Como assim? Qual é o custo que causou para o universo a nossa evolução? Quantas possibilidades nos foram oferecidas para sairmos lá daquele princípio, não vamos muito longe, no princípio humano, dos primitivos até hoje. Imaginaram isso? O quanto que o universo usou para nos trazer nessa possibilidade, nesses avanços, e agora porque eu desencarnei, isso acaba. E cadê as minhas frequências? Onde elas ficaram? Tudo que nós pensamos gera frequência, e toda essa frequência vai encontrar outras frequências similares. Então eu vou ficar vivo de qualquer maneira, porque eu vou ser mantido pelas minhas próprias frequências. Estou analisando desse ponto de vista, não tenho que temer a morte. Agora, uma coisa é preciso, nós precisamos nos preparar para ela. Eu vejo muitas pessoas terem medo de ir para o umbral. Umbral é uma localização no espaço que ajusta almas. Às vezes a pessoa sai daqui muito iludido, fez muitos erros, cometeu muitos enganos, não seria justo para ele receber, né, uma colônia esplendorosa, seria meio estranho. Agora, ele passando ali naquela posição de uma reflexão, de acordar, né? Olha, você não foi feliz, aí ele vai cair em si, ele vai pedir ajuda, e nesse pedido de ajuda, ele cresce, ele evolui, e ele vai para uns planos melhores. Ou seja, isso é muito justo, é muito lógico. Mas se eu não precisar de passar no umbral, se eu já estiver vivendo uma vida tranquila, uma vida de relação perfeita entre eu e meu pai, entre eu e as leis que ele criou, isso não vai acontecer comigo. Mesmo porque seria uma perda de tempo, e na evolução não se perde tempo assim. Percebem? Deus não vai exigir de nós coisas que ainda não podemos fazer, mas aquilo que podemos fazer, Ele vai pedir que a gente faça. Então, se eu já posso entender assim, que eu vou buscar um novo caminho dentro do meu projeto de evolução, então eu não tenho que temer nada, absolutamente nada, tudo é de Deus. Deus permeia toda a sua criação, e Deus está no umbral também, se eu tiver que passar por lá. Mas eu só passarei por lá se eu insistir nas minhas ideias erradas, nas minhas atitudes erradas, nas minhas palavras erradas, os pensamentos errados, errados no sentido de ser contra a lei divina. Se buscarmos a lei divina como nosso projeto superior de vida, olha, nós não vamos ficar paralisados na evolução, vamos à frente. A maior lei de Deus é a lei do amor. Só que nós humanos confundimos muito essa lei do amor com lei de relações, dentro de um nível mais inferior. O amor, minha gente, ele é composto por inteligência, por harmonia, por perfeição, por belo e por bom. Somente assim eu posso construir o amor. Se a minha relação entre as pessoas, entre eu e Deus, não tiver passado por esses caminhos, provavelmente eu não conseguirei entender o que é o amor. Aí vem a justiça, que é onde eu busco cumprir os meus deveres, porque os meus direitos serão naturais, e a caridade principal, a que eu faço comigo, para progredir, para avançar além. Não tema a morte, ela não existe. Isso aí é uma capa que o tempo colocou na nossa venda, como fosse uma venda nos nossos olhos. Não existe morte, existe vida. Vida em abundância, como disse Jesus. Muita paz para você. Viva intensamente. Deus te abençoe.